Ó, pessoal, faz 16 dias após a cirurgia dele, ó, ele tá aqui, tá sem sonda, tá bem, tá comendo. A gente vai passar nesse vídeo pra vocês aí os detalhes do pré-operatório e do pós-operatório. Mas ele tá bem aí, cada dia que passa tá melhor ainda. Oi, pessoal. Ó, tá benzão, pessoal. Fala, galera, beleza? Mais um vídeo começando no canal. Hoje é um vídeo aí totalmente diferente do que eu trago pra vocês. Só que a gente sentiu a necessidade de estar fazendo esse vídeo para estar mostrando para vocês aí como que é, né, esse pós-operatório, como que tem que ter os cuidados, certo? A gente pesquisou muito sobre essa cirurgia e tipo, a gente não achou nada, né? A gente só achou a cirurgia em si, que aí se você colocar no YouTube lá o nome da cirurgia, vai aparecer, né, operando e tal. Só que não alguém igual a gente está fazendo esse vídeo aqui. Na pele, como é passar pelo processo. Entendeu? Então a gente vai estar passando para vocês aí o passo a passo para vocês terem conhecimento como funciona, certo? Bom, pessoal, na história aí vamos estar iniciando, né? Em maio de 2022, ele fez uma cirurgia também para estar retirando esse, vamos dizer, nódulo que apareceu na boca dele. Só que nesse que apareceu, pessoal, era meio na bochecha. Aí fez tipo uma bolsa de sangue e tal. Eu vou mostrar imagens aí para vocês, né, vai estar no vídeo. E a cirurgia que falaram para ele fazer era para fazer superficial, só para tirar só um nódulo. Tirar esse nódulo, depois fazer os exames para saber qual tipo de câncer que é. Primeira vez, pessoal, que ele teve esse tumor, ele deixava eu mexer na boca dele, manusear, eu até gravei uns vídeos para mostrar para os familiares, tudo mais, né, para mostrar certinho. Depois ele não começou a deixar mais eu mexer, né? Fez a cirurgia, se recuperou super de boa, né? Fácil. Só que em dezembro de 2022, já eu percebi um inchaço na boca dele. Tipo, um inchaço que não tava antes. A gente consegue perceber, né? Tá no dia a dia aqui. E a gente começou, tipo, eu percebi o que em dezembro? Tava um pouco inchado. Mas passava alguns dias, ficava de boa. Aí eu comecei a analisar. Chegou um momento, mais lá pro final de dezembro, que tava, tipo, inchando e eu vi que não tava diminuindo. Tipo, diminuía, mas bem pouco. Eu vi que tava inchando cada vez mais. Aí em janeiro, aí ele não deixava mexer mais. Aí eu falei, meu, tem algo errado. Em janeiro, a gente começou a ir atrás, né? Ir atrás de uma outra clínica, porque eu não gostei da clínica primeira que ele fez a cirurgia. Mas mesmo assim, eu voltei lá. Eu voltei porque como já tinha lá um histórico dele... E passou com o clínico. Passei com o clínico, aí eles falaram, meu, você tem que passar com o oncologista. Lá, nesse lugar que eu fiz a cirurgia, era R$ 270 a consulta. E nessa outra que a gente foi, 220. Então a gente acabou optando para ir nesse outro lugar, né, que é o VET Popular. E era mais próximo de casa, bem melhor, em tudo, né? Aí a gente acabou passando tudo, fez tudo no VET Popular. O nódulo que a gente descobriu era do mesmo lado que ele operou da primeira vez, porém em um local um pouco diferente. A gente levou ele numa consulta com a oncologista. Ela tentou analisar, mas como ele não deixava mexer, então foi um pouco difícil. A gente teve que fazer uma sequência de exames, tanto pré-operatórios como para rastreamento de metástase. No caso, a gente fez bastante exames, a gente gastou cerca de R$ 1.500, né? Só com os exames. Não deu que ele tinha metástase em nenhum lugar, pulmão, fígado, qualquer outro órgão que poderia ter sido acometido, não teve. E então ela já indicou a gente para a cirurgia. Só que o que ela explicou pra gente é que se ela fizesse a mesma cirurgia que ele fez anteriormente, para retirada apenas do nódulo, ele iria voltar. Tanto poderia ser em 8 meses, igual foi, ou poderia ter sido mais rápido por conta de o tumor já estar um pouco avançado. Então eles precisavam trabalhar com uma margem um pouco maior de retirada, porque as células da boca dele praticamente já estavam contaminadas. Então, se ela retirasse somente o nódulo, as células que ali ficaram iriam crescer outros tumores. E lembrando que na primeira vez que ele surgiu com esse tumor, era meio que na bochecha, pendurado na bochecha. Você conseguia ver que estava inchado, igual na foto que eu mostrei para vocês aqui. E agora tá na gengiva, né? Apareceu na gengiva. Então, tipo, é algo surreal pra gente, assim, né? Não é algo só superficial que você tira ali a bolsinha de sangue que apareceu e tá finalizado. Tava na gengiva.
e tudo ia afetar, né, a parte da boca dele, os dentes, tudo. Então ela precisou tirar, a cirurgia indicada foi com um pouco mais de margem, chama maxilectomia. E então precisaria tirar os ossos da boca do lado que ele não mexeu no lado direito, foi somente do lado esquerdo. Ele tirou os ossos, a maxila, os dentes, tudo que tinha ali, gengiva, tudo que tinha daquele lado na parte superior, que é onde estava o nódulo. Então ele precisaria tirar tudo aquilo que seria a margem que ela falou, onde pudesse estar tudo contaminado. Só que tirar apenas não era o suficiente, ele precisou também fazer uma eletroquímio que iria matar as células que continuassem. Por exemplo, pode ser que na cirurgia retirou metade e o que ficasse que não foi possível tirar na cirurgia iria acometer junto com a eletroquímio. Então, a gente ficou no começo com bastante dúvida, foi o que ela falou pra gente. A gente tem 3 opiniões diferentes, que seria não mexer, não fazer nada e deixar ele do jeito que ele tava. Só com medicação? Sim, para só cessar a dor? tratamento paliativo, pra ele não sentir dor, porque é um dos pontos que ela falou pra gente. Ele sente muita dor, porque tanto que ele já não comia, ele perdeu 2 quilos. Perdeu 2 quilos da última cirurgia pra agora que surgiu de novo, né? O Porque tumor. eu acho que era bem cômodo pra ele comer, então assim, a gente colocava até coisas diferentes, gostosas pra chamar o apetite dele, ele não queria comer. Às vezes ele comia metade, largava metade, então ele já não tinha tanto interesse em comer. Era uma coisa que estava prejudicando bastante a gente por conta da perca de peso. E também a outra sugestão seria só tirar os nódulos, que foi o que ele fez no início, mas que a gente teria uma certeza de que iria voltar. Então a gente teria todos esses gastos e iria voltar o tumor em um tempo que a gente não sabe dizer. E a terceira seria fazer essa cirurgia um pouco mais invasiva, um pouco mais cara, só que iria retirar a margem que estaria contaminada e o tratamento da eletroquímio iria ajudar com o restante. No começo a gente ficou cerca de 1 semana absorvendo todas as informações, tentando decidir quais seriam, não só pra gente, mas pra ele principalmente, quais seriam o melhor tratamento. E a gente chegou na decisão de fazer a cirurgia, né? Isso. E como a gente já tinha todos os exames feitos, a gente já foi direto pra cirurgia. A gente optou por fazer na sexta-feira antes do carnaval, porque ele não poderia ficar sozinho no começo, tanto que a gente precisou da sonda, que a gente vai explicar daqui a pouco pra vocês. Então a gente precisou do carnaval para ter uns dias, vamos dizer assim, livre do serviço, para poder ficar com a observação nele, por conta do tratamento pós-operatório, que seria bem delicado, né? E no caso a gente conseguiu coincidir a cirurgia no dia 17 de fevereiro, confundindo tudo aqui, por causa do carnaval, sexta-feira de carnaval. Eu não parei, trabalhei direto, ela já conseguiu parar 2 dias e acabou pegando mais 3 dias, ela tinha um banco de horas lá, descontou todo banco de horas, né? Sim, eu acabei ficando 7 dias com ele. Então, pessoal, é necessário ter alguém, pelo menos 1 semana ali direto acompanhando. Até por conta dos remédios, que tem muitos remédios de horário, tem remédio de 8 em 8, É cansativo, 12. é exaustivo, meu, é um corre danado. E ela conseguiu me ajudar bastante nessa parte. Se eu não tivesse com ela, por exemplo, eu não ia conseguir fazer, porque minha mãe tá trabalhando direto no serviço, minha irmã não mora mais aqui, é só eu e a Madonna aqui, né? E o Jack. Então não ia ter muito o que fazer. Isso tudo o pessoal englobou, né? Que no caso, há quase 5 anos eu perdi meu pai também de câncer. E com meu pai eu não tive chance nenhuma de fazer o tratamento. Nenhum. Porque quando descobriu já estava muito agressivo. E por mais que estava no SUS, né? Meu pai não tinha convênio e tudo mais. A gente não conseguiu dar conta, né? Então foi algo muito rápido, mas muito rápido mesmo. É papo de um dia tá de um jeito, do dia já tá... E uma semana já mudar da água pro vinho. E com o Jack não. A decisão pesou muito porque ele já tem 16 anos. Mas, meu, quem olha assim, ele não vê que ele tem 16 anos. Porque ele tá ligadão ainda, tá, né, ativo e tal. Ele Enxerga bem, escuta bem, tudo certinho. O único problema mesmo do Jack era só essa parte do tumor. Então a gente pesou, tipo, todas as consequências possíveis da nossa decisão. Sim. E foi bem difícil essa decisão. Para esse vídeo aqui ficar perfeito, pessoal, faltou da gente fazer
desde o início, dia após dia, que a gente tinha alguma coisa para fazer com ele, porque vocês iam ver o nosso sentimento. Hoje a gente já passou 16 dias aí, a gente tá de boa, tá bem, então a gente tá num semblante feliz. Mas o tanto que eu já chorei, pessoal, vocês não têm noção. Os familiares ajudando, tudo mais, pessoal. Se a gente tivesse gravado aqui o dia a dia e mostrar pra você num vídeo completo, vocês iam ver que o negócio é treta, é uma decisão muito difícil de tomar, né? Mas hoje a gente vê que foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito pra ele. Hoje ele tá como se fosse tipo outro cachorro. Sim. Tá bem, tá comendo, já engordou 2 quilos de novo aí em 10 dias, pessoal, do pós-cirúrgico. Então, tipo, sensacional. A gente ficou com bastante dúvida, até porque a gente não consegue saber, né, qual era o nível da dor dele, o que ele realmente sentia, então a gente teve que tomar a decisão com o que a gente estava vendo. Eu costumo falar que cada vez que a gente ia numa consulta, tanto com a odonto como com a onco, a gente saía de lá pior. O Lucas, então, ficou com o emocional muito abalado, chega os outros problemas que a gente já tinha, então, assim, tudo isso vai juntando, como ele falou, a gente não conseguiu parecer 100% isso pra vocês, porque hoje a gente já tá bem melhor, mas na época até a gente nem iria conseguir gravar, porque foi tudo muito rápido. A gente levou ele, em 2 semanas que a gente levou ele, ele já operou, já tudo aconteceu. Financeiramente a gente não teve tempo pra se programar, porque é um valor alto, muito alto, é muito detalhe, não é só a cirurgia ou os exames. Teve outros valores que entraram, o remédio também foi super alto, então assim, todas as questões a gente tava bem abalado. Com o acompanhamento da onco, ela passou as informações da cirurgia, só que ela fez um encaminhamento pra gente conversar com a odonto, que seria quem iria realmente fazer o processo cirúrgico, né? Que é uma parte totalmente odonto. Então ela iria passar os detalhes 100% da cirurgia, o que iria acontecer com ele, quais seriam os cuidados e tudo mais. Então a gente passou com a odonto, que foi muito atenciosa com a gente, inclusive. Ela passou os detalhes, quais eram as chances de tudo acontecer, ela mostrou vídeos de cachorros que ela fez recentemente a cirurgia. Ela deu bastante opinião, bateu em algumas teclas que seriam imprescindíveis da gente fazer com ele, que nem ele teve que usar o cone, a gente não poderia deixar de usar o cone, porque ele não poderia correr o risco dos pontos abrir, né? É uma coisa que ela falou muito pra gente. Então, depois dessa conversa com o odonto, a gente tomou a decisão de fazer, acho que depois de uns 3 dias, né, que a gente fez, a gente ainda conversou entre si e tomou a decisão. Então, ele operou na sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Ele precisou ficar internado. Ele fez a cirurgia, terminou mais ou menos 9 horas da noite, que é uma cirurgia que é complexa, é uma cirurgia que é muito detalhe. Por exemplo, teve que tirar o linfonodo também, que fica mais ou menos na garganta, que ele levou cerca de 4 pontos, mais ou menos, 2, 3, sei lá. E depois ele ainda teve que colocar a sonda. Então, cada detalhe da cirurgia foi fazendo em processos diferentes, né? E ele terminou mais ou menos 9 horas da noite e foi pra internação. Nisso ele ficou o sábado, né? Foi o sábado. E o domingo. A gente tirou ele mais ou menos 5 horas da tarde. 5 da tarde, no domingo. A gente foi visitar ele. Isso. Que a partir da visitação e em diante aí de alimentação que ele foi fazendo, a gente gravou todos os detalhes para vocês. E bem provável que esse vídeo já vai estar no ar. Então é só clicar aqui em cima, tem esse cardzinho aqui da segunda parte desse vídeo. Já mostrando como que é os cuidados da alimentação e tudo mais. Esse vídeo aqui é mais para explicar como que foi a decisão, o andamento, as informações necessárias para vocês. Ele terminou a cirurgia na sexta, 9 horas, a gente foi no sábado, cerca de 4 horas da tarde, fazer uma visitação para ele. A gente tinha na nossa cabeça que a gente ia retirar ele naquela hora. Quando chegou lá, a gente super se surpreendeu, né, com as informações, a gente viu ele. Ele não estava bem, ele estava muito... A gente achou que ele ia ver a gente, ia ficar super feliz, ia ficar super animado. Ele não teve reação nenhuma. A gente ficou bem abalado emocionalmente, a gente na hora já começou a se culpar, falando por que a gente fez isso com ele. Só que tem o lado emocional um pouco, a gente tem que entender que ele passou por um processo cirúrgico bem delicado, então ele estava ali mesmo, ele não levantava para fazer xixi, a médica falou que ele estava fazendo xixi ali mesmo. Ele não demonstrava interesse por comer, então tinha que colocar na sonda a alimentação.
Ele tava bem amoadinho, a gente não conseguiu ficar muito tempo com ele, mas o pouco que a gente viu, ele não estava muito bem. Então a gente teve que voltar pra casa, deixar ele ali pra ficar um pouco mais em observação. Teve mais um custo, que acho que era cerca de R$500, né? 510 de 500 internação, mais, alimentação e Pra deixar ele medicamento. mais 24 horas. Então é um custo alto por 24 horas, né? Mas a gente não teve escolha, porque se trouxesse ele pra casa, poderia acontecer qualquer coisa e a gente... Teve um corte aí no vídeo, né? Acabou a memória. A gente vai continuar aqui. Então, o que eu tava falando, foi um custo alto para mais um dia de internação, só que a gente precisou deixar ele por conta do que poderia acontecer se a gente trouxesse ele para casa, a gente não poderia correr esse risco, então a gente trouxe, pagou mais um dia. E no domingo, 4 horas da tarde, mais ou menos, a gente foi para um novo dia de visita e conseguiu trazer ele. Foi outro tipo de visita, ele tava muito mais animado, eles trouxeram, a gente não entrou no centro de internação, eles trouxeram a gente ele na sala pra gente, já ficou todo feliz de ver a gente, tava bem mais animadinho, ameaçou até morder na hora de pôr o cone, então já tava bem diferente, ele tava bem mais acordado, né? Então a gente entendeu que talvez aquele Jack que a gente viu na internação era por conta dos sedativos, dor também, ela falou que ele sentia muita dor por conta principalmente da eletroquímio. Então a gente trouxe ele no domingo pra casa, a gente comprou algumas coisas que precisaria, a gente comprou até tapete higiênico, achando que ele iria precisar, que ele não iria fazer o xixi ou o cocô no quintal ou onde ele sempre fez, só que graças a Deus não precisou, a gente tá com um pacotinho inteiro aqui. E também a gente precisou comprar a ração que é patê, né? Tipo um patezinho. É tipo um atumzinho assim, sabe? Um patezinho de atum. Ela não pode ter pedaço nenhum, então tinha uma específica, era um valor caro, a gente pagou R$40 cada lata. E a lata no começo aqui foram aumentando as doses de comida dele, mas no começo ela durava um dia, mais ou menos um dia e meio. Na parte da alimentação a gente tá nesse outro vídeo que a gente indicou pra vocês. Sim. E como ele tava com a sonda, tinha que ser somente essa. A gente pensou no começo, a gente até comprou umas coisas no mercado antes de pegar ele, achando que a gente poderia fazer uma comida no liquidificador, por exemplo, mas não podia. Então tinha que ser essa comida. A gente comprou cerca de 5 latas, mais ou menos. Por aí. Foi um custo alto, porque era R$40 cada lata, mas a gente não poderia correr o risco da sonda entupir. Os medicamentos todos pela sonda também, era uma sonda esofágica, então ela tinha ligação direta, né? A água a gente teve que dar também na sonda. Os medicamentos eram de horários, então como a gente falou, precisava ter alguém aqui com ele, porque tinha remédios, por exemplo, que era meio-dia. E se a gente estivesse no trabalho normal, não teria quem dar. A comida precisou ser de 4 em 4 horas, mais ou menos, que foi o que a gente fez aqui, que é 4 vezes ao dia. Então a gente colocou de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, dependendo do dia. Então teve foi intercalando, né, remédio, comida, água e tudo pela sonda. A gente precisou comprar também o cone, porque ele tinha um, só que ele não se adaptou muito bem. A gente pensou até em comprar o cone de tecido, que é um pouco mais confortável, mas ele precisou ficar com de acrílico normal, porque ele soltava bastante secreção, tanto pela boca como pelo nariz. Ela falou pra gente que era normal, no começo assustou um pouco, porque ele espirrava sangue, nos 2 primeiros dias, né, à noite principalmente, ele espirrava muito sangue. E dava pra perceber que ele tava incomodado, porque ele ficava acordando, de 2 em 2 horas ele acordava, ficava rodando o quarto, a gente colocou ele pra dormir com a gente conseguir observar ele. E ele ficava acordando, ele ficava meio, não sei se era dor, se era um pouquinho de incômodo, mas ele acordava, espirrava bastante sangue, e a gente tinha que colocar como se fosse uma toalhinha pendurada no cone, porque ele soltava bastante baba com um sangue, né, vamos dizer assim. Mas que era normal por conta que mexeu. Então, pessoal, foi retirado aí o nódulo dele, né, na parte da gengiva aqui, né, retirada dos dentes, a parte do linfonodo, e acharam também na hora de entubar um tumorzinho na garganta, que eu acho que esse era o grande vilão também para ele não estar conseguindo comer, porque eu acho que estava machucando bastante. Eles tiraram essa amostra, né, ele falou que até uma quantidade até significativa, né, grande, a gente tem que levar para análise. Temos que fazer 2 exames, o histopatológico e o Histoquímica.
histoquímico, que é o histopatológico é um esquema lá que é com formol, né? O tumor tá lá no formol, lá na geladeira deles, aí eles vão meio que fatiar, pegar lá, é um processo deles. Esses exames aí, pessoal, não foi pago ainda, tava no nosso orçamento, mas a gente já, tipo, sabe que é algo maligno, né? Só não sabe qual que é o tumor em si, por isso tem que fazer esse exame. Tudo indica que seja o melanoma. Tudo né? indica que seja o melanoma, mas não tem certeza de nada. Mas igual, fiz a cirurgia, ele tá bem, tem a chance de voltar, mas por essa cirurgia ter feito e pelo eletroquímio, pode ser que não volte, né? A gente fez isso justamente, ele tá com 16 anos, a gente fez isso para ele ter uma longevidade aí e uma qualidade de vida melhor. Os exames aí vão beirar um valor alto também, eu acho que é cerca de 500, um é de 500, que é o acho que o outro é cerca de R$ 1.000. 1.000 de R$ 1.500 e tipo é um gasto a mais. Gastos que tivemos até hoje, pessoal, tá beirando aí R$ 10.000, né? Que a gente teve que gastar em 2 semanas, né? Isso Ali, ó. incluindo exames, cirurgia, remédios, as alimentações que foram específicas. Tudo isso, certo? Então, gasto alto. Então, se você tá passando por isso aí, pessoal, tenta se planejar, porque a gente não teve tempo de se planejar. Então, a gente foi rápido e Deus tá abençoando aí pra gente tá, né, pagando. Que a gente deu umas parceladas no cartão emprestado, certo? E, meu, vamos pra cima aí. Ele tá melhorando a cada dia. O pior já passou, só que é algo muito delicado. Aí cada um tem que analisar o caso, né? Se você tá passando por isso também, pessoal, deixa aqui nos comentários. Que se faltou alguma informação aqui nesse vídeo e você ficou com dúvida, deixa aqui que a gente vai tentar responder, né? Sim. Vamos detalhar tudo. Tudo que vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente vai tentar ajudar vocês aí que estão passando por isso também. E uma coisa que a gente colocou aqui nos tópicos é o processo que a gente foi notando de melhora dele pouco a pouco. Hoje faz 16 dias de cirurgia. Nos 2 primeiros dias, como eu falei, a gente praticamente não dormiu. O Lucas trabalhou normal, ele foi trabalhar virado praticamente. Ele acordava muito. Aos poucos foi melhorando isso. Teve, acho que com 5 dias mais ou menos, ele conseguiu dormir a noite inteira. É igual um bebê mesmo. Ele começou a dormir a noite inteira, só acordou de manhã. Então, assim, foram dias e dias que a gente foi notando melhoras. No começo ele não conseguia deixar a gente mexer, hoje ele deixa a gente mexer um pouquinho. A gente foi colocando a comida um pouquinho pastosa pela boca pra tirar a sonda, né? Porque a sonda deu muito trabalho pra gente. A gente costuma falar que foi a fase mais difícil da cirurgia, cuidar da sonda. Então a gente foi colocando a comida um pouquinho pastosa, principalmente legumes, né? Que a gente foi batendo no liquidificador, depois foi dando só amassadinho. Hoje, graças a Deus, ele tá comendo muito, ele tá com um apetite até demais. Até a quantidade que ele nem precisa, ele quer comer. E ele já voltou a comer ração. Hoje faz 16 dias, acho que foi mais ou menos com uns 13 dias ele começou a comer ração de novo. A gente coloca uma aguinha quente pra amolecer ela, pra não ficar tão dura. E coloca um pouquinho ou de arroz, ou um legume, alguma coisa pra dar um saborzinho pra ele. Mas ele tá comendo, tá com um apetite ótimo. A gente tem pretensão de engordar ele mais uns quilinhos aí, porque ele tá fora do peso pra menos, né? Então a gente quer chegar aí pelo menos uns 15 quilos pra ele. E os medicamentos, a sonda foi essencial na hora dos medicamentos, porque assim, o Jack não é um cachorro fácil de lidar, ele é um pouquinho bravo, então a sonda foi essencial pra gente conseguir colocar os medicamentos nos horários certos pra ele não sentir dor, que era a nossa prioridade, ele não sentir dor. Então, graças a Deus a gente conseguiu. Aos poucos a gente foi tirando o medicamento e colocando. Hoje os que sobraram, né, a gente coloca na comida misturada, ele come numa boa. E é isso. Então é isso aí, pessoal. A gente espera ter tirado as dúvidas de vocês. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todos vocês. Espero ter ajudado de coração aí cada um que está passando por isso. É algo muito complexo, complicado, é chato, é doloroso, é tudo que vocês possam imaginar. Só que é necessário e no final dá tudo certo. Lembrando também, pessoal, que é de cachorro para cachorro. Às vezes o seu cachorrinho está com algum outro tipo de problema, que se fizer essa cirurgia ele vai ter um pós-operatório diferente. Então a gente já ficou ciente, né? O odonto falou que depende de cachorro para cachorro para estar tendo essa melhora
Tem cachorro igual que ela gravou pra gente, mostrou um vídeo, com 4 dias de cirurgia ele já tava com ração pura, né? Então vai de cachorro para cachorro. A gente tentou, né, zelar ele o máximo possível para não forçar nada, para ele ter uma recuperação excelente. E lembrando, pessoal, é necessário ter alguém ali 24 horas durante no mínimo uma semana. A gente vê que foi um período difícil, né, mas foi necessário. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Já deixa o like nesse vídeo aí, deixa todos os seus comentários e vão lá assistir a segunda parte desse vídeo, beleza? Abraço, tchau, tchau.